Um homem entra em um hospital e vê um menino desacordado numa maca. Ao ouvir o nome da criança, o mundo dele para. Gabriel, o sobrenome da mãe é Silva? Sim, senhor. A mãe é a assistente social, Ana Silva. O mesmo nome da mulher que ele pagou para abortar 8 anos atrás. Você acredita que o destino sempre cobra? Curta e comente se o amor é mais forte que o arrependimento. Henrique Vasconcelos ajustou os punhos da camisa italiana enquanto observava a cidade de São Paulo se espalhando como um tapete de luzes através da parede de vidro de seu escritório. O cheiro do café colombiano ainda pairava no ar, misturado com o aroma amadeirado de seu perfume importado. Seus dedos tamborilavam impacientes sobre a mesa de mogno enquanto revisava os números do trimestre. Mais uma vez, sua empresa havia superado todas as expectativas. Aos 35 anos, ele era o rei de um império construído com sangue, suor e uma frieza calculista que poucos conseguiam compreender. O som delicado de batidas na porta interrompeu seus pensamentos. Ana Silva entrou carregando uma bandeja com documentos, seus passos silenciosos sobre o tapete persa. Ela usava um vestido azul marinho simples que contrastava com a opulência do ambiente, mas havia algo em seus olhos castanhos que sempre conseguia desarmar as defesas mais bem construídas de Henrique. Há 6 meses, ela trabalhava como sua secretária particular, e há 3 meses ele havia cruzado a linha profissional de forma irreversível. Os contratos da fusão com a Mediterrânea estão prontos para sua assinatura, disse ela, colocando os papéis sobre a mesa com cuidado. Suas mãos tremiam ligeiramente, um detalhe que não passou despercebido pelos olhos afiados dele. Henrique levantou-se, contornando a mesa até ficar próximo demais dela. Podia sentir o perfume suave de flores silvestres que ela usava, tão diferente das fragrâncias caras e enjoativas das mulheres de sua classe social. Ana, murmurou, tocando levemente seu braço. Você está diferente hoje. Pálida. Ela engoliu em seco, os olhos evitando o contato direto. Henrique, eu preciso conversar com você sobre algo importante. A voz saiu mais fraca que o planejado, carregada de uma ansiedade que fazia seu estômago revirar. Ele franziu a testa, voltando para trás da mesa, como se o móvel pudesse servir de barreira contra qualquer conversa que não envolvesse negócios. Se é sobre aumento de salário, podemos discutir isso na reunião de avaliação do mês que vem. Não é sobre dinheiro. Ana respirou fundo, sentindo o gosto metálico do medo na boca. Eu estou grávida. As palavras ecoaram no escritório como um trovão em dia de sol. Henrique ficou paralisado, a caneta Mont Blanc escorregando entre seus dedos e batendo no chão com um ruído seco. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Ana podia ouvir o próprio coração martelando contra as costelas. O quê? A voz dele saiu rouca, descrente. Estou grávida, de 2 meses. Ela entrelaçou os dedos sobre o ventre ainda plano, como se pudesse proteger o que crescia ali dentro da tempestade que estava prestes a desabar. Henrique passou a mão pelos cabelos escuros, bagunçando o penteado impecável. Seus olhos azuis, antes calorosos durante os momentos íntimos que compartilharam, agora pareciam 2 pedaços de gelo. Isso não pode estar acontecendo, não agora, não quando estamos prestes a fechar o maior negócio da história da empresa. Henrique, eu sei que não planejamos isso, mas... Planejamos? Ele deu uma risada amarga, áspera como vidro sendo pisado. Ana, eu nunca planejei nada com você, além de algumas noites agradáveis. Você entendeu errado se pensou que isso significava algum tipo de compromisso. As palavras atingiram Ana como socos no estômago. Ela se apoiou na cadeira, sentindo as pernas bambearem. Henrique, estamos falando de um bebê, do nosso filho. Nosso filho. Ele se levantou bruscamente, fazendo a cadeira girar. Ana, você sabe quem eu sou.
Sabe o que represento nesta cidade. Minha imagem, minha reputação, tudo isso que construí durante anos pode ir por água abaixo por causa de um deslize. Um deslize? A voz dela subiu uma oitava, carregada de incredulidade e dor. É assim que você chama o que tivemos? É assim que chama nosso filho? Henrique abriu a gaveta da mesa com violência, tirando de lá um talão de cheques. Suas mãos se moviam com precisão mecânica enquanto preenchia os campos, como se estivesse resolvendo mais um problema empresarial. O som da caneta riscando o papel ecoava alto no silêncio tenso. 50 mil reais, disse ele, rasgando o cheque e estendendo para ela. É mais que suficiente para resolver essa situação. Você pode procurar uma clínica particular, discreta. Ninguém precisa saber de nada. Ana olhou para o pedaço de papel como se fosse uma cobra venenosa. Você está me oferecendo dinheiro para matar nosso filho? Eu estou oferecendo uma solução inteligente para um problema que pode destruir ambas as nossas vidas, respondeu ele, a voz fria como o aço. Você é jovem, Ana. Tem a vida inteira pela frente. Pode encontrar alguém da sua classe social, ter uma família de verdade, ser feliz. Da minha classe social, Ana repetiu, sentindo uma mistura de raiva e humilhação queimar no peito. Você me usou, Henrique. Me fez acreditar que sentia algo por mim, me fez sentir especial. E agora, na primeira dificuldade, você me trata como se eu fosse uma prostituta que você quer pagar e dispensar. Não dramatize, ele disse, contornando a mesa novamente e forçando o cheque em suas mãos. Seja prática. Você ganha 22 mil por ano trabalhando aqui. Com esse dinheiro pode recomeçar em outro lugar, fazer um curso, construir um futuro melhor. Ana olhou para o cheque e depois para o homem que havia pensado conhecer. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas, mas sua voz saiu firme. Você pode comprar o mundo inteiro, Henrique. Pode comprar empresas, políticos, juízes, pessoas, mas não vai comprar o coração do meu filho, não vai comprar minha consciência. Ela rasgou o cheque bem devagar, deixando os pedaços caírem no tapete caro como confete amargo. Meu filho vai nascer. E quando crescer, vou contar para ele que o pai dele era um homem tão pequeno por dentro que não cabia nem no coração de uma criança. Henrique sentiu algo estranho se contorcer no peito. Talvez culpa, talvez raiva, talvez medo. Ana, se você não aceitar minha oferta agora, não venha me procurar depois. Não vou reconhecer essa criança. Não vou dar nenhum centavo de pensão. Você vai criar esse filho sozinha, na pobreza. E quando ele perguntar pelo pai, vai ter que explicar que escolheu a miséria. Prefiro criar meu filho na pobreza do que na riqueza sem alma que você oferece. Ela respondeu, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Prefiro que ele cresça, sabendo que foi desejado pela mãe, do que sabendo que foi rejeitado pelo pai. Ana se dirigiu à porta, mas parou com a mão na maçaneta. Quando se virou, havia uma dignidade em seus olhos que fez Henrique se sentir pequeno pela primeira vez na vida. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Henrique? Você tem medo de amar porque acha que isso vai te fazer fraco. Eu sei que amar é o que me faz forte. A porta se fechou com um clique suave, mas final. Henrique ficou sozinho em seu escritório, rodeado por todos os símbolos de seu sucesso, sentindo-se mais vazio do que jamais havia se sentido. Lá fora, a cidade continuava pulsando, indiferente ao fato de que, naquele momento, um homem havia escolhido o dinheiro ao invés do amor. E uma mulher havia escolhido lutar sozinha pela vida que crescia em seu ventre. 3 meses depois, Ana Silva caminhava pelas ruas empoeiradas da periferia de São Paulo, uma mão protegendo o ventre que já mostrava sinais da vida que crescia dentro dela. O cheiro de pão recém-saído do forno misturava-se ao aroma de café passado que vinha da padaria da esquina,
mas seu estômago roncava vazio. Ela havia comido apenas uma fatia de pão com manteiga no café da manhã, guardando o resto para o jantar. Suas economias estavam se esgotando rapidamente e os R$ 50 na carteira precisavam durar até o final da semana. O apartamento que alugava no segundo andar de um prédio sem elevador era minúsculo. Um cômodo que servia como sala, quarto e cozinha, com um banheiro tão pequeno que mal cabia uma pessoa. As paredes amareladas descascavam em alguns pontos e, quando chovia forte, a umidade criava manchas escuras no teto. Mas era seu, era limpo, e seria onde seu filho daria os primeiros passos. Ana havia enfeitado o espaço com plantas que conseguia cultivar na pequena varanda, e o perfume de manjericão e alecrim dava um toque de vida ao ambiente modesto. Subiu os 2 lances de escada, segurando no corrimão de ferro, sentindo o peso da gravidez e do cansaço. Havia passado o dia inteiro procurando emprego, sua 5ª semana consecutiva batendo de porta em porta. Quando mencionava que estava grávida, via a expressão das pessoas mudarem imediatamente. Algumas eram diretas: "Não contratamos grávidas." Outras inventavam desculpas educadas: "Vamos analisar seu currículo e entramos em contato." Mas o resultado era sempre o mesmo. O telefone nunca tocava. Dentro do apartamento, Ana se deixou cair no sofá de segunda mão que havia comprado em uma loja de usados. O estofado verde desbotado estava gasto, mas era confortável, e ela havia coberto com uma manta colorida que sua avó havia tricotado anos antes. Era uma das poucas lembranças que tinha da família. Órfã desde os 16 anos, sempre contou apenas consigo mesma. Talvez por isso a rejeição de Henrique tivesse doído tanto. Pela primeira vez, havia imaginado que poderia ter alguém ao seu lado. Colocou a mão sobre o ventre e sentiu um leve movimento. Seu filho estava se mexendo. "Oi, meu amor", sussurrou acariciando a barriga. "Mamãe está aqui. A gente vai conseguir, viu? Não sei como ainda, mas a gente vai conseguir." No dia seguinte, Ana estava caminhando pelo centro da cidade quando viu uma placa na fachada de um prédio antigo. Instituto Esperança. Voluntários necessários. Algo em seu coração se acelerou. Ela nunca havia pensado em trabalho voluntário antes. Sempre precisou trabalhar para sobreviver. Mas talvez fosse exatamente o que precisava naquele momento. Um lugar onde pudesse ser útil enquanto descobria o próximo passo. Dona Carmen, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, a recebeu na recepção do instituto. O cheiro de desinfetante misturado com o aroma de sopa de legumes vinha da cozinha, e Ana podia ouvir vozes de crianças ecoando pelos corredores. "Trabalhamos com crianças em situação de vulnerabilidade", explicou Dona Carmen, conduzindo Ana pelos corredores decorados com desenhos coloridos. "Oferecemos refeições, apoio escolar, atividades recreativas. É um trabalho que exige muito amor e paciência." "É exatamente o que eu preciso aprender", respondeu Ana, sentindo pela primeira vez em meses que estava no lugar certo. Nos primeiros dias como voluntária, Ana descobriu que tinha um talento natural para lidar com crianças. Ela ajudava nas tarefas escolares, organizava brincadeiras e, durante as refeições, sentava-se entre os pequenos ouvindo suas histórias. Muitas daquelas crianças vinham de famílias desestruturadas. Algumas haviam sido abandonadas. Outras viviam com avós que mal conseguiam sustentar a casa. Mas nos olhos de cada uma, Ana via a mesma coisa que sentia crescer dentro de si: esperança. "Tia Ana", disse Joãozinho, um menino de 6 anos com cabelos cacheados e um sorriso banguela, "por que você sempre põe a mão na barriga?" Ana sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos do menino. "Porque tem um bebê crescendo aqui dentro, João. Em alguns meses ele vai nascer." "E onde está o papai do bebê?" perguntou Mariana, uma menina de 8 anos com tranças desalinhadas.
Ana sentiu um aperto no peito, mas manteve o sorriso. O papai não pode ficar com a gente. Mas não tem problema, porque mamãe tem amor suficiente por 2. As semanas passaram, e Ana criou uma rotina que a mantinha ocupada e útil. Acordava cedo, tomava café da manhã, geralmente pão com café preto, e caminhava até o instituto. Passava o dia ajudando na cozinha, cuidando das crianças, organizando atividades. À noite, voltava para casa e dedicava algumas horas a um curso online gratuito de pedagogia que havia encontrado. Queria estar preparada para quando seu filho nascesse, mas também sonhava em um dia trabalhar oficialmente com educação infantil. Durante uma tarde chuvosa, enquanto ajudava as crianças com o dever de casa, Ana sentiu uma dor forte nas costas. Tentou disfarçar, mas Dona Carmen percebeu imediatamente. Ana, querida, você está pálida. Já comeu hoje? Ana hesitou antes de responder. A verdade era que havia comido apenas uma banana no café da manhã. Era tudo que tinha em casa. Estou bem, Dona Carmen. É só o peso da gravidez. A mulher mais velha a olhou com carinho e firmeza. Vem comigo na cozinha. Agora. Na pequena cozinha do instituto, Dona Carmen preparou um prato farto de sopa de legumes com pedaços de frango, pão quentinho e um copo de leite. O cheiro fez o estômago de Ana roncar alto, denunciando sua fome. Come tudo, ordenou Dona Carmen, sentando-se ao lado dela. E não me venha com desculpas. Uma mulher grávida precisa se alimentar direito. Dona Carmen, eu não posso aceitar. Vocês já fazem tanto pelas crianças. Ana Silva, a senhora interrompeu, colocando a mão sobre a dela. Você também é nossa criança agora. E aqui ninguém passa fome. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Ana enquanto ela tomava a primeira colherada. A sopa estava deliciosa, temperada com amor e temperos caseiros. Era a primeira refeição completa que fazia em dias. A partir daquele momento, Dona Carmen insistiu que Ana fizesse todas as refeições no instituto. É parte do seu trabalho voluntário, dizia com um sorriso conspirador. Testar se a comida está boa para as crianças. Os meses foram passando, e Ana crescia junto com seu filho. Sua barriga arredondada se tornava mais proeminente, e ela sentia cada movimento, cada soluço, cada virada da criança dentro dela. À noite, sozinha no apartamento, conversava com o bebê enquanto acariciava a barriga. Você é minha força, meu amor. É por você que eu levanto todos os dias. É por você que eu não desisto. Durante uma consulta no posto de saúde público, Ana descobriu que esperava um menino. Gabriel, disse para Dona Carmen no dia seguinte, os olhos brilhando. Ele vai se chamar Gabriel. Significa força de Deus. Nome lindo, respondeu a senhora, abraçando Ana com carinho. Ele vai ser um menino especial, tenho certeza. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Henrique Vasconcelos continuava sua vida de luxo e trabalho. Suas noites eram preenchidas com jantares de negócios em restaurantes caros, eventos sociais com a elite paulistana e encontros superficiais com mulheres que viam nele apenas status e dinheiro. Mas algumas vezes, durante reuniões importantes, sua mente vagava, principalmente quando via propagandas de fraldas ou remédios infantis na televisão de seu escritório. O som de risadas de crianças o fazia parar o que estava fazendo sem entender exatamente por quê. Numa dessas noites, sozinho em seu apartamento duplex, com vista para toda a cidade, Henrique serviu-se de um uísque de 20 anos e ficou na varanda observando as luzes. Era uma noite quente de dezembro e ele podia sentir o cheiro da chuva se aproximando. Mas pela primeira vez em meses, sua mente não estava nos negócios. Estava se perguntando se Ana havia seguido seu conselho. Estava se perguntando se ela havia resolvido o problema. E uma parte pequena, muito pequena de si mesmo, torcia para que ela não tivesse resolvido.
No instituto, Ana ajudava a decorar a árvore de Natal com as crianças. Sua barriga já era bem grande. Faltavam apenas 6 semanas para o parto. Tia Ana, disse Sofia, uma menina de 5 anos, o que você vai pedir para o Papai Noel? Ana sorriu, colocando uma estrela dourada no galho mais alto que conseguiu alcançar. Vou pedir saúde para meu bebê e força para ser a melhor mãe do mundo. E um papai para ele? Perguntou inocentemente a menina. Ana pausou por um momento, sentindo uma pontada familiar no peito. Às vezes, Sofia, uma mamãe e um bebê são uma família completa. Às vezes, é tudo que a gente precisa para ser feliz. Naquela noite, sozinha em casa, Ana acariciou a barriga e sussurrou: faltam poucos dias para te conhecer, meu amor. E eu prometo que vou te dar todo o amor que seu pai não soube dar. Vou te ensinar que ser rejeitado por alguém não significa que você não tem valor. Vou te mostrar que uma família não precisa ser perfeita para ser completa. O bebê se mexeu como se estivesse concordando, e Ana sorriu através das lágrimas que não conseguiu segurar. Em algumas semanas, não estaria mais sozinha. Teria Gabriel, seu pequeno anjo, sua razão de viver. 8 anos haviam se passado como páginas viradas de um livro que Henrique Vasconcelos preferia não reler. Agora, aos 43 anos, ele havia expandido seu império empresarial para 3 países da América Latina. Suas empresas estavam na Bolsa de Valores e seu nome aparecia regularmente nas listas dos homens mais influentes do país. O sucesso financeiro havia chegado além de seus sonhos mais ambiciosos, mas algo estranho acontecia nas madrugadas silenciosas de seu penthouse. O sono fugia dele como água entre os dedos. Nesta terça-feira de março, Henrique dirigia sua BMW pelas avenidas movimentadas de São Paulo, voltando de uma reunião que havia selado um contrato de 200 milhões de reais. O cheiro do couro italiano dos bancos misturava-se com seu perfume amadeirado, e o som do motor potente abafava parcialmente o barulho do trânsito. Ele deveria estar eufórico. Era o maior negócio de sua carreira. Mas sua mente estava estranhamente inquieta, como se algo importante estivesse faltando em sua vida perfeitamente organizada. Foi quando viu o sinal vermelho tarde demais. O mundo se transformou em um caleidoscópio de metal retorcido, vidro estilhaçado e sirenes distantes. O último pensamento consciente de Henrique, antes da escuridão, foi a ironia cruel. Ele havia passado anos construindo um império e agora estava prestes a perdê-lo em questão de segundos, numa intersecção qualquer da cidade que dominava. Quando acordou, o cheiro antisséptico do hospital invadiu suas narinas antes mesmo de abrir completamente os olhos. As luzes fluorescentes do teto pareciam facas cortando através de sua retina sensível e cada músculo de seu corpo gritava de dor. Sua perna direita estava imobilizada e ele podia sentir o peso do gesso desde o tornozelo até quase o joelho. As costelas doíam como se tivessem sido pisoteadas por cavalos, e sua cabeça latejava em um ritmo constante que fazia seus dentes doerem. Senhor Vasconcelos? Uma voz feminina e gentil quebrou o silêncio. Que bom que acordou. Sou a doutora Fernandes. O senhor sofreu um acidente automobilístico. Tem uma fratura na tíbia, 3 costelas rachadas e uma concussão leve. Vai precisar ficar internado por alguns dias para observação. Os próximos dias se arrastaram em uma névoa de medicamentos para dor e fisioterapia básica. Henrique, acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, se viu completamente dependente da equipe médica. Era uma sensação humilhante e, ao mesmo tempo, estranhamente reveladora. Pela primeira vez em décadas, ele não tinha reuniões para liderar, contratos para assinar ou decisões urgentes para tomar. Tinha apenas tempo, algo que havia se tornado mais raro que diamantes em sua rotina.
Na quinta-feira de manhã, enquanto tentava dar alguns passos hesitantes pelos corredores do hospital com a ajuda de muletas, Henrique ouviu uma risada cristalina ecoando pelo corredor. Era o som de uma criança genuinamente feliz, sem as preocupações e amargas que carregavam os adultos. Algo naquele som fez seu peito se apertar de uma forma que não conseguia explicar. "Com licença, moço." Uma voz infantil o fez parar. Um menino de cerca de 8 anos estava parado ao lado de um carrinho cheio de livros coloridos, olhando para ele com curiosidade. O garoto tinha cabelos castanho escuros, ligeiramente bagunçados, olhos grandes e expressivos de um tom que misturava verde e castanho, e um sorriso que irradiava bondade natural. Usava uma camiseta azul do programa de voluntários mirins do hospital e tênis gastos, mas limpos. "Olá!" respondeu Henrique, apoiando-se nas muletas e sentindo uma estranha familiaridade ao olhar para aquele rosto. "O senhor está machucado?" perguntou o menino, indicando as muletas com preocupação genuína nos olhos. "Estou me recuperando de um acidente", explicou Henrique, surpreso com a própria paciência. Normalmente, não tinha tempo nem disposição para conversar com crianças. "Eu sei como é ficar machucado", disse o garoto, empurrando o carrinho mais para perto. "Já quebrei o braço uma vez, quando caí da árvore do quintal da nossa vizinha. Doeu muito, mas minha mãe disse que osso quebrado fica mais forte depois que sara. Talvez seja assim com o senhor também." Henrique estudou o rosto do menino, sentindo uma estranha sensação de déjà-vu. Havia algo nos traços dele, na forma como inclinava a cabeça quando falava, na intensidade do olhar, que mexia com memórias enterradas em lugares profundos de sua mente. "Como você se chama?" perguntou Henrique, sua voz saindo mais rouca que pretendia. "Gabriel Silva", respondeu o menino orgulhosamente. "Tenho 8 anos e sou voluntário aqui no hospital. Levo livros para os pacientes que estão sozinhos ou entediados. Quer escolher algum?" Gabriel Silva. O nome atingiu Henrique como um soco no estômago. Silva era o sobrenome de Ana. E Gabriel... Henrique fez cálculos rápidos na cabeça. 8 anos atrás. A idade batia perfeitamente. As características físicas... Deus do céu! Aqueles olhos eram exatamente iguais aos seus próprios quando era criança. "Gabriel", repetiu Henrique, sua voz quase um sussurro. "Sua mãe? Qual é o nome da sua mãe?" "Ana Silva", respondeu o menino naturalmente. "Ela trabalha aqui no hospital também, mas no setor administrativo. Ela sempre diz que ajudar as pessoas é a coisa mais importante que podemos fazer na vida. Por isso, eu venho aqui, nos fins de semana, ajudar com os livros." O mundo de Henrique parou de girar. Ana Silva. Gabriel Silva, 8 anos. Aqueles olhos que eram cópias exatas dos seus próprios. A realidade caiu sobre ele como um prédio desabando. Este era seu filho. O filho que ele havia rejeitado, que havia tentado apagar da existência com um cheque de 50 mil reais. O filho que Ana havia escolhido criar sozinha, contra todas as ameaças e dificuldades. "Senhor?" Gabriel o chamou preocupado. "O senhor está bem?" Ficou muito pálido. Henrique se apoiou na parede, sentindo as pernas bambas. Estou bem", mentiu, sua mente correndo em círculos vertiginosos. "Gabriel, me conta sobre você. Do que você gosta? Como é sua vida?" Os olhos do menino se iluminaram. "Eu adoro ler. Minha mãe me ensinou desde pequeno. Gosto de histórias de aventura e de livros sobre animais. E eu adoro vir aqui no hospital porque posso ajudar pessoas que estão tristes ou com dor. Minha mãe sempre diz que quando a gente ajuda os outros, a gente fica mais feliz também." Sua mãe parece ser uma pessoa muito sábia", disse Henrique, cada palavra custando um esforço enorme para sair. "Ela é a melhor mãe do mundo", exclamou Gabriel com entusiasmo. "Ela trabalha muito para cuidar de mim, mas sempre tem tempo para me ajudar com o dever de casa e para conversarmos antes de dormir."
Ela me conta histórias incríveis sobre príncipes corajosos e pessoas que superam dificuldades grandes. E ela faz o melhor macarrão com molho de tomate do universo. Henrique sentiu algo se partindo dentro do peito. Aqui estava seu filho, criado com amor e valores sólidos, apesar de todas as dificuldades que Ana certamente havia enfrentado sozinha. Gabriel irradiava bondade, inteligência e compaixão, qualidades que Henrique não tinha certeza de possuir, mesmo com toda a sua educação privilegiada e oportunidades infinitas. Gabriel, disse Henrique hesitante, Você já pensou sobre seu pai? Já quis conhecê-lo? O sorriso do menino vacilou por um momento e ele baixou os olhos para o carrinho de livros. Às vezes sim, admitiu quietamente. Minha mãe me explicou que meu pai não pôde ficar conosco quando eu era bebê. Ela nunca fala mal dele, mas eu vejo nos olhos dela que isso a deixa triste às vezes. Eu gostaria de conhecê-lo para poder dizer que estou bem, que minha mãe me criou direito e que ele não precisa se preocupar. E as palavras inocentes do menino foram como punhaladas no coração de Henrique. Gabriel não guardava raiva, não nutria ressentimento. Em sua inocência, ele ainda esperava encontrar bondade no pai que o havia rejeitado antes mesmo de nascer. Você me lembra alguém, garoto? Disse Henrique, sua voz trêmula de emoção contida. Gabriel o olhou com curiosidade. Quem? Henrique hesitou, lutando contra o impulso de confessar tudo ali mesmo. Alguém que conhecia há muito tempo. Alguém que fez uma escolha errada. Minha mãe sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance, disse Gabriel sabiamente. Ela diz que às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque estão com medo ou com dor, mas isso não significa que são pessoas ruins para sempre. Naquele momento, uma enfermeira apareceu no corredor. Gabriel, querido, sua mãe está te procurando. É hora do almoço. Já vou, respondeu o menino. Ele se virou para Henrique e estendeu a mão pequena. Foi muito bom conversar com o senhor. Espero que sua perna sarare logo. E lembra do que eu disse sobre osso quebrado. Eles ficam mais fortes depois. Henrique apertou a mãozinha de seu filho, sentindo a pele macia e quente, e teve que lutar para não chorar. Obrigado, Gabriel. Você é um menino muito especial. Todo mundo é especial do seu jeito, disse Gabriel alegremente, empurrando o carrinho pelo corredor. Tchau, senhor. Henrique ficou parado no corredor, apoiado nas muletas, vendo seu filho se afastar. A criança que ele havia rejeitado havia acabado de lhe ensinar mais sobre compaixão e força em 10 minutos do que ele havia aprendido em toda a sua vida adulta. Gabriel era tudo que Henrique não era. Gentil, generoso, capaz de ver bondade mesmo onde ela parecia não existir. Naquela noite, sozinho em seu quarto de hospital, Henrique olhou pela janela para as luzes da cidade que havia conquistado. Mas pela primeira vez em sua vida, aquelas luzes não representavam vitória ou poder. Representavam apenas solidão. Ele havia construído um império, mas havia perdido a chance de conhecer o maior tesouro que poderia ter tido. Seu próprio filho. E o pior de tudo era saber que Gabriel havia crescido sem ele. Havia se tornado um menino extraordinário apesar de sua ausência, não por causa dela. Ana havia cumprido sua promessa de criar o filho com amor. E o resultado estava ali, distribuindo livros e bondade pelos corredores de um hospital, tocando vidas de estranhos com a mesma facilidade com que havia tocado a do próprio pai, que não o reconheceu. Henrique fechou os olhos e, pela primeira vez em 8 anos, permitiu-se sentir o peso total do que havia perdido. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma determinação que não sentia há anos. Suas costelas ainda doíam e sua perna engessada pulsava de desconforto, mas algo havia mudado durante a noite insone que passou pensando em Gabriel. Ele precisava ver Ana.
Precisava confirmar suas suspeitas e talvez encontrar uma forma de reparar o irreparável. Convenceu o médico a liberar algumas horas de caminhada terapêutica pelos corredores do hospital. Com suas muletas, começou uma busca discreta pelo setor administrativo, seguindo as placas indicativas que o levariam até onde Ana trabalhava. O cheiro de desinfetante misturado com café se intensificava conforme se aproximava da área administrativa, e ele podia ouvir o burburinho de vozes e telefones tocando. Parou na entrada de uma sala ampla, cheia de mesas e computadores. Seus olhos varreram o ambiente até encontrá-la. Ana Silva estava sentada numa mesa próxima à janela, digitando concentradamente em um computador. Os cabelos castanhos, agora mais curtos que anos atrás, emolduravam um rosto que havia ganhado algumas linhas de expressão, mas mantinha a mesma beleza serena que o havia enfeitiçado. Ela usava um cardigã azul claro sobre uma blusa branca e havia uma pequena foto na mesa, certamente de Gabriel. Henrique ficou observando por alguns minutos, notando como Ana parecia completamente absorvida em seu trabalho. Ocasionalmente, ela sorria para colegas que passavam, e havia uma paz em seus gestos que contrastava drasticamente com a mulher desesperada que havia deixado seu escritório 8 anos antes. Ela havia conseguido reconstruir sua vida, criar um ambiente estável para Gabriel, encontrar seu lugar no mundo. Respirando fundo, Henrique se aproximou da mesa. Ana. Ela levantou os olhos da tela e por um momento seu rosto perdeu toda a cor. A caneta que segurava caiu sobre a mesa com um pequeno ruído, e seus lábios se abriram ligeiramente em choque. Henrique, sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Posso conversar com você, por favor? Ele indicou as muletas e a perna engessada. Estou internado aqui, acidente de carro. Ana olhou ao redor, consciente dos colegas que poderiam estar observando. Não aqui. Encontre comigo no jardim interno em 15 minutos. Sua voz saiu fria, controlada, mas Henrique conseguiu perceber um tremor quase imperceptível. O jardim interno do hospital era um pequeno oásis de paz no meio do caos médico. Bancos de madeira cercavam canteiros de flores coloridas, e o som de uma pequena fonte d'água criava uma atmosfera de tranquilidade. Ana estava sentada em um banco afastado, as mãos entrelaçadas no colo, olhando fixamente para as begônias vermelhas plantadas à sua frente. Henrique se aproximou devagar, o som das muletas no piso de pedra ecoando suavemente. Sentou-se ao lado dela, deixando um espaço respeitoso entre eles. Por alguns minutos permaneceram em silêncio, apenas ouvindo o murmúrio distante da cidade e o canto dos pássaros que haviam feito ninhos nas árvores do jardim. Conheci Gabriel ontem, disse Henrique finalmente, sua voz baixa e cuidadosa. Ana fechou os olhos, como se as palavras fossem um golpe físico. Eu sei. Ele me contou sobre um homem machucado com quem conversou. Ele disse que você parecia triste e que gostaria de ajudar você a se sentir melhor. Ele é meu filho, não é? A pergunta saiu mais direta do que Henrique pretendia. Não. A resposta de Ana foi imediata e cortante. Gabriel é meu filho, apenas meu. Você perdeu o direito de chamá-lo de seu no dia em que me ofereceu dinheiro para apagá-lo da existência. Henrique engoliu em seco, sentindo o peso da verdade nas palavras dela. Ana, eu preciso que você saiba que... Que o quê, Henrique? Ela finalmente o encarou, e ele pôde ver lágrimas contidas em seus olhos. Que se arrependeu, que percebeu que fez uma escolha errada, que agora, 8 anos depois, decidiu que quer conhecer o filho que rejeitou? Ele me contou que você nunca fala mal de mim, disse Henrique suavemente. Por quê? Eu merecia o pior que você pudesse dizer sobre mim. Ana suspirou profundamente, secando discretamente uma lágrima que havia escapado.
porque Gabriel precisa acreditar que é possível haver bondade no mundo. E eu o criasse com raiva e ressentimento, estaria envenenando o coração dele. Escolhi protegê-lo da sua covardia, não enchê-lo de ódio por causa dela. Vocês dois vivem bem? Perguntou Henrique, olhando para as mãos dela, notando a aliança simples que ela usava no dedo anelar. Vivemos, respondeu Ana, simplesmente. Tenho um emprego que me permite sustentar minha casa e dar educação para meu filho. Gabriel é um menino feliz, saudável, cheio de sonhos. Não nos falta nada do que realmente importa. E, você se casou? Ana baixou o olhar para suas próprias mãos. Esta aliança foi da minha avó. Eu a uso porque Gabriel perguntou uma vez por que eu não tinha anel como outras mães. Inventei que era um presente especial de família. Não houve ninguém depois de você. A confissão pendurou no ar entre eles como uma ponte frágil. Henrique sentiu o peito apertar com a compreensão de que Ana havia criado Gabriel sozinha todos esses anos, carregando não apenas a responsabilidade financeira, mas também o peso emocional de explicar a ausência de um pai. Ana, eu quero. Não encoste nele. A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Não se aproxime do meu filho. O cheque que você me ofereceu há 8 anos não comprou-se o direito de ser pai. Você escolheu não ser parte da vida dele quando ele mais precisava. Não vai aparecer agora, que ele já está formado, já tem personalidade, já aprendeu a viver sem você. Mas ele é meu filho também, protestou Henrique. Eu tenho direitos. Direitos? Ana se levantou bruscamente, fazendo alguns pássaros próximos voarem assustados. Você acha que tem direitos sobre uma criança que nunca viu nascer, que nunca ajudou quando teve febre alta, que nunca ensinou a amarrar o cadarço ou a andar de bicicleta, que nunca ficou acordado a noite inteira consolando quando tinha pesadelos? Henrique tentou se levantar também, mas as muletas tornavam seus movimentos desajeitados. Ana, por favor, me escuta. Eu sei que cometi um erro terrível. Sei que fui covarde, egoísta, que pensei apenas em mim mesmo. Mas encontrar Gabriel, conversando com ele, me fez perceber o quanto perdi, o quanto nós perdemos. Nós não perdemos nada, Henrique. Você perdeu. Gabriel e eu construímos uma família linda, sólida, cheia de amor. Uma família que não precisa de você para ser completa. Ana começou a se afastar, mas Henrique a chamou uma última vez. Ele perguntou sobre mim. Ela parou, mas não se virou. Ele perguntava quando era menor. Queria saber por que não tinha um pai como outras crianças. Eu sempre dizia que o pai dele não podia ficar conosco, mas que isso não significava que não o amava. Com o tempo ele parou de perguntar, criou suas próprias respostas. Que respostas? A voz de Henrique saiu estrangulada. Ele acredita que você morreu quando ele era bebê. Acredita que foi um herói que partiu cedo demais. Acredita que, onde quer que esteja, você se orgulha dele. Eu nunca tive coragem de destruir essa fantasia, porque vi que ela o fazia feliz. Ana finalmente se virou, e Henrique pôde ver lágrimas livres escorrendo por seu rosto. Então me diga, Henrique, o que seria mais cruel? Deixar meu filho continuar acreditando que o pai foi um herói que partiu, ou contar que o pai é um covarde que ainda está aqui, mas que escolheu não ficar? Com essas palavras, Ana se afastou pelo jardim, deixando Henrique sozinho com o peso de uma verdade que era mais dolorosa que qualquer fratura física. Gabriel havia crescido acreditando que o pai era um herói morto, quando na realidade o pai era um homem vivo que havia escolhido a morte emocional. Henrique ficou sentado no banco por mais 1 hora, observando as flores balançarem na brisa suave da tarde. Pela primeira vez em sua vida, entendeu completamente o preço de suas escolhas. Não havia sido apenas um relacionamento que havia destruído 8 anos atrás. Havia sido uma família inteira, um futuro inteiro, uma chance de ser alguém melhor do que jamais havia imaginado ser.
Quando finalmente voltou para seu quarto de hospital, Henrique encontrou Gabriel o esperando com um livro novo nas mãos. Oi, senhor. Trouxe um livro sobre aventuras para você. Pensei que talvez ajudasse a passar o tempo. O menino sorriu seu sorriso radiante, completamente alheio ao encontro que seu pai havia acabado de ter com sua mãe. Henrique pegou o livro com mãos trêmulas, olhando nos olhos de seu filho e vendo toda a bondade e inocência que Ana havia conseguido preservar. Obrigado, Gabriel. Você é uma criança muito especial. Todo mundo é especial, repetiu Gabriel alegremente. Só às vezes as pessoas esquecem disso. Boa leitura, senhor. Quando Gabriel saiu, Henrique abriu o livro e encontrou um desenho na primeira página. Um herói salvando uma cidade inteira. No canto, em letra infantil cuidadosa, estava escrito: para o homem triste do hospital. Espero que fique feliz como os heróis das histórias. Gabriel. Henrique segurou o livro contra o peito e finalmente chorou. Durante as semanas seguintes à alta hospitalar, Henrique não conseguia tirar Gabriel da cabeça. Voltou para sua rotina empresarial, mas algo fundamental havia mudado. Nas reuniões executivas, sua mente vagava para a imagem do menino distribuindo livros pelos corredores. Durante jantares sociais em restaurantes luxuosos, lembrava-se da simplicidade radiante com que Gabriel falava sobre ajudar pessoas tristes. A obsessão o consumia silenciosamente. Henrique contratou um detetive particular, não para interferir na vida de Ana e Gabriel, mas para saber se eles estavam bem, se precisavam de algo, se havia alguma forma de ajudar sem se expor. O relatório que recebeu 2 semanas depois o deixou devastado. Gabriel tinha uma cardiopatia congênita, uma condição que exigia acompanhamento médico constante e, eventualmente, uma cirurgia corretiva que custaria uma fortuna. Ana trabalhava 2 turnos no hospital, administrativo durante o dia e limpeza à noite, para custear os medicamentos e consultas. Eles viviam em um apartamento pequeno na periferia, e Ana vendia bolos nos fins de semana para complementar a renda. A culpa atingiu Henrique como um tsunami. Enquanto ele acumulava milhões, seu filho, lutava contra uma doença do coração, e a mulher que ele havia abandonado se matava de trabalhar para mantê-lo vivo e saudável. Preciso fazer algo, murmurou para si mesmo no escritório vazio numa noite de quinta-feira. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente ao drama pessoal que se desenrolava no 40º andar de um dos prédios mais caros de São Paulo. Henrique começou uma campanha silenciosa e anônima. Descobriu qual era o convênio médico de Ana e começou a pagar bolsas de estudos e auxílios sociais que cobriam todos os custos médicos de Gabriel. Encontrou formas de deixar cestas básicas na porta do apartamento deles, sempre com bilhetes que pareciam vir de alguma instituição de caridade. Pagou a faculdade de pedagogia que Ana cursava à noite, criando uma bolsa de estudos fictícia em nome de mulheres trabalhadoras exemplares. Mas nada disso era suficiente para aplacar a angústia que crescia em seu peito. Ele precisava ver Gabriel novamente, precisava estar perto do filho que havia rejeitado. Começou a frequentar o hospital sob pretextos diversos. Doações para a ala infantil, reuniões sobre possíveis patrocínios, consultas médicas desnecessárias. Sempre esperando encontrar Gabriel pelos corredores, sempre inventando razões para estar ali. Foi numa dessas visitas que viu Ana saindo do elevador, carregando Gabriel desacordado no colo. O menino estava pálido como cera, os lábios ligeiramente azulados, e Ana gritava por ajuda com desespero na voz. Enfermeiros correram com uma maca, e Henrique assistiu, paralisado, enquanto seu filho era levado para a emergência. Meu Deus! Ana repetia como uma oração quebrada, seguindo a maca pelos corredores. Por favor, não deixe nada acontecer com ele. Por favor.
Henrique a seguiu à distância, o coração martelando com força contra as costelas. Na sala de espera da emergência cardíaca, viu Ana desabar numa cadeira, tremendo incontrolavelmente. Ela estava usando o uniforme de trabalho. Devia ter saído correndo do turno da noite quando recebeu a ligação da escola. Ana! Henrique se aproximou hesitante. Eu estava no hospital para uma reunião e vi vocês chegando. O que aconteceu? Ela levantou o rosto molhado de lágrimas, e por um momento toda a raiva e ressentimento pareceram se dissolver em puro desespero maternal. Ele desmaiou na escola. A professora disse que ele estava brincando no recreio e de repente caiu. O coração dele... Um médico disse que a condição está piorando. Henrique sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Ele vai ficar bem, Ana. Gabriel é forte. Forte? Ana deu uma risada amarga. Ele é uma criança de 8 anos com um coração defeituoso. Ele não deveria precisar ser forte. Ele deveria estar brincando, rindo, sendo apenas uma criança normal. Os médicos disseram algo sobre o que precisa ser feito? Ana secou o rosto com as costas da mão. Cirurgia. Uma cirurgia complexa que vai custar R$300 mil. Dinheiro que eu não tenho, que nunca vou conseguir juntar. E enquanto isso, o coração dele fica mais fraco a cada dia. Henrique sentiu algo se partindo dentro do peito. R$300 mil era o que ele gastava em um fim de semana em viagens de negócios. Era o valor de seu relógio, de um quadro em sua sala, de uma noite em cassinos europeus. Ana, eu posso. Não. A resposta veio imediata e cortante. Não aceito sua ajuda. Não aceito que você apareça como um salvador depois de 8 anos de abandono. Mas é pelo Gabriel, insistiu Henrique. É pela vida dele. É pela sua culpa, explodiu Ana, chamando a atenção de outras pessoas na sala de espera. Ela baixou a voz, mas a intensidade permaneceu. Você quer se sentir melhor consigo mesmo. Quer comprar o perdão que nunca vai conseguir merecer. Nesse momento, um médico se aproximou. Senhora Silva, Gabriel está estabilizado. Podemos conversar no consultório? Ana se levantou imediatamente. Antes de seguir o médico, olhou para Henrique uma última vez. Vá embora, Henrique. Vá viver sua vida perfeita e deixe a gente viver a nossa como sempre fizemos. Sozinhos. Mas Henrique não foi embora. Ficou na sala de espera por horas, até que Ana voltou do consultório com o rosto inchado de tanto chorar. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma tarde. Como ele está? Perguntou Henrique, levantando-se. Dormindo, sedado. Os médicos disseram que a cirurgia precisa acontecer nas próximas semanas, ou... Sua voz morreu na garganta. Ou o quê, Ana? Ou eu vou perder meu filho. As palavras saíram como uma confissão de derrota. Vou perder a única coisa boa que sobrou da minha vida. Henrique deu um passo à frente. Me deixa ajudar, por favor. Não por mim, não para me redimir, pelo Gabriel. Henrique, eu era cego, Ana. As palavras saíram atropeladas, carregadas de uma emoção que ele não sabia que ainda era capaz de sentir. Era um covarde que pensava apenas no próprio umbigo, mas aquele menino, encontrar Gabriel, me devolveu algo que eu nem sabia que havia perdido. Me devolveu a capacidade de sentir que existe algo mais importante que dinheiro e poder. Ana o olhou em silêncio, como se estivesse tentando enxergar através das palavras, até encontrar algo verdadeiro por trás delas. Você não está fazendo isso para se redimir, disse ela finalmente. Está fazendo porque é pai dele, porque no fundo sempre soube que ele era seu filho, e isso te assombra há 8 anos. Talvez, admitiu Henrique, mas também estou fazendo porque ele merece viver, porque o mundo precisa de mais pessoas como Gabriel, pessoas que distribuem livros para estranhos tristes em hospitais que acreditam que todo mundo pode ser herói da própria história. Ana fechou os olhos e, quando os abriu novamente,
Havia uma exaustão profunda neles. Se você fizer isso, se pagar pela cirurgia, não significa que você vai fazer parte da vida dele. Não significa que vou contar quem você é. Eu sei. Significa apenas que você está pagando uma dívida que deveria ter sido paga há 8 anos. Eu sei, repetiu Henrique, e eu aceito essas condições. Ana assentiu lentamente. Então, faça o que precisa fazer. Mas depois, suma da nossa vida. Gabriel vai crescer acreditando que a cirurgia foi um milagre, um presente do destino, e talvez seja mesmo isso. Talvez seja o destino cobrando de você a única coisa que realmente importa: a vida do seu filho. Naquela noite, Henrique ligou para seus advogados e organizou a transferência anônima do dinheiro. Criou uma fundação fictícia, forjou documentos de doação, inventou uma história sobre sorteios para famílias carentes. Gabriel seria operado pelos melhores cirurgiões do país, no hospital mais avançado da América Latina. Quando finalmente chegou em casa, Henrique se serviu de um uísque e ficou na varanda olhando a cidade. Pela primeira vez em 8 anos, sentia que havia feito algo que realmente importava. Não um negócio lucrativo, não um investimento inteligente, mas algo que poderia salvar a vida de seu filho. E pela primeira vez em sua vida adulta, Henrique entendeu o que significava amar alguém mais que a si mesmo. A manhã da cirurgia amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu estivesse nervoso com o que estava por acontecer. Henrique chegou ao hospital antes das 7 da manhã, 2 horas antes do procedimento começar. Havia passado a noite acordado, caminhando pelo apartamento, tentando encontrar forças para enfrentar aquele dia que poderia mudar tudo, ou destruir tudo de uma vez por todas. Discretamente, postou-se no café do térreo do hospital, de onde podia observar a movimentação sem ser visto. Pediu um café que esfriou intocado em suas mãos, enquanto seus olhos procuravam por Ana e Gabriel. Quando os viu saindo do elevador, seu coração quase parou. Gabriel usava um pijama azul claro do hospital e carregava um ursinho de pelúcia desgastado, claramente seu companheiro de muitas noites. O menino caminhava devagar ao lado de Ana, que segurava sua mão com uma força que Henrique podia perceber mesmo à distância. Ela estava pálida, usando a mesma roupa do dia anterior, e era óbvio que também não havia dormido. "Mamãe", Henrique ouviu Gabriel dizer quando passaram perto do café, "você promete que vai estar aqui quando eu acordar?" "Prometo, meu amor. Vou ficar bem aqui te esperando." A voz de Ana tremia, mas ela mantinha um sorriso forçado. "E sabe o que mais? Quando você acordar, vai estar com o coração novinho em folha, forte como o de um leão." "Como o leão do livro que você me lê?" perguntou Gabriel, apertando o ursinho contra o peito. "Exatamente como aquele, corajoso e forte." Henrique os seguiu à distância pelos corredores, mantendo-se nas sombras. Viu quando chegaram à sala de pré-operatório, onde Gabriel foi acomodado numa maca pequena. Uma enfermeira gentil explicou os procedimentos, enquanto Ana segurava a mão do filho, acariciando seus cabelos. "Mãe", disse Gabriel de repente, olhando nos olhos de Ana com uma seriedade que não cabia numa criança de 8 anos. "Se algo der errado hoje, eu quero que você saiba que você foi a melhor mãe do mundo inteiro. Mesmo sem o papai, a gente foi uma família perfeita." Ana mordeu o lábio para não chorar na frente dele. "Nada vai dar errado, meu príncipe. Você vai sair dessa cirurgia mais forte que nunca. E quando crescer, vai ajudar outras crianças como os médicos estão te ajudando hoje." O anestesiologista se aproximou com uma seringa. "Gabriel, vamos te dar um remedinho para você dormir bem gostoso, tá bom? Quando acordar, tudo vai ter acabado." "Posso levar meu ursinho?" perguntou Gabriel. "Claro que pode", sorriu o médico.
Ele vai cuidar de você enquanto você dorme. Gabriel beijou Ana no rosto. Te amo, mamãe. Até daqui a pouco. Eu te amo mais que todas as estrelas do céu, respondeu ela, usando a frase que sempre dizia antes de ele dormir. Henrique assistiu, escondido atrás de uma coluna, enquanto Gabriel era levado para o centro cirúrgico. Ana ficou parada no meio do corredor, vendo as portas duplas se fecharem atrás da maca do filho. Só então ela desabou, encostando-se na parede e chorando com uma intensidade que fez o peito de Henrique se contrair de dor. Ele lutou contra todos os instintos que gritavam para ir até ela, para consolá-la, para dividir aquele momento de terror. Mas sabia que não tinha esse direito. Ana estava enfrentando sozinha o pior momento da vida de qualquer mãe, exatamente como havia enfrentado tudo nos últimos 8 anos. Depois de alguns minutos, Ana se recompôs e foi para a sala de espera. Henrique a seguiu, mantendo distância, e se sentou várias fileiras atrás dela. A sala estava quase vazia. Apenas Ana, um homem idoso que folheava uma revista sem ler, e uma mulher que tricotava nervosamente. As primeiras 2 horas passaram em silêncio tenso. Ana permanecia imóvel, as mãos entrelaçadas no colo, olhando fixamente para o relógio na parede. Henrique observava cada movimento dela, cada respiração, cada momento em que ela fechava os olhos como se estivesse rezando. Na 3ª hora, as portas da sala cirúrgica se abriram bruscamente. Um médico saiu correndo, falando algo urgente no celular sobre compatibilidade sanguínea e reservas de banco de sangue. Ana se levantou de um salto. Doutor, o que está acontecendo com meu filho? O médico parou, percebendo a presença dela. Senhora Silva, surgiram algumas complicações. O coração de Gabriel está reagindo de forma inesperada à cirurgia. Precisamos de mais sangue, e o tipo sanguíneo dele é raro. Estamos procurando doadores compatíveis. Eu posso doar, disse Ana imediatamente. Sou mãe dele, devo ser compatível. Já testamos seu sangue quando vocês chegaram. Infelizmente você não é compatível. Precisamos de alguém tipo AB negativo. Ana empalideceu. E se vocês não encontrarem? O médico hesitou. Estamos fazendo tudo o que podemos, senhora. Por favor, tenha fé. Henrique se levantou antes mesmo de pensar conscientemente sobre o que estava fazendo. Doutor, eu tenho tipo sanguíneo AB negativo. Ana se virou, surpresa de vê-lo ali. Henrique, o que você está fazendo aqui? Eu estava no hospital para uma reunião e soube da cirurgia, mentiu ele. Vim verificar se vocês precisavam de alguma coisa. O médico olhou de Ana para Henrique. Senhor, se o senhor realmente tem AB negativo e está disposto a doar, pode salvar a vida desta criança. Mas precisamos fazer os exames de compatibilidade imediatamente. Faça os exames, disse Henrique sem hesitar. Faça tudo o que for necessário. Enquanto Henrique era levado para fazer os testes sanguíneos, Ana ficou sozinha na sala de espera, tentando processar o que estava acontecendo. Henrique havia aparecido no momento exato em que Gabriel precisava dele, como se fosse mais que coincidência, como se fosse destino. 20 minutos depois, Henrique voltou com uma bolsa de sangue sendo coletada de seu braço. Compatibilidade perfeita, disse o médico. Esse sangue pode fazer toda a diferença. Ana olhou para Henrique, vendo-o pálido, mas determinado, enquanto doava sangue para salvar Gabriel. Por que você está fazendo isso? Perguntou baixinho. Porque ele é apenas uma criança, respondeu Henrique, evitando seus olhos. E por que você não deveria estar passando por isso sozinha? Por 2 horas, eles permaneceram sentados lado a lado em silêncio, unidos pelo medo e pela esperança. Henrique podia sentir o perfume suave de Ana, podia ver suas mãos tremendo, podia ouvir cada respiração ansiosa.
Ana, por sua vez, estava consciente de cada movimento dele, da forma como ele apertava os punhos, da maneira como seus olhos não saíam do relógio. Finalmente, às 6 da tarde, o cirurgião-chefe apareceu na entrada da sala de espera. Seus olhos procuraram Ana, e ele se aproximou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Senhora Silva? Sim. Ana se levantou, as pernas bambas. Henrique se levantou junto instintivamente. A cirurgia foi um sucesso. Gabriel está bem. O coração dele está funcionando perfeitamente. Ana desabou de volta na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos e chorando de alívio. Henrique fechou os olhos e murmurou, graças a Deus, tão baixinho que só ele mesmo ouviu. Posso vê-lo? Perguntou Ana. Ele ainda está na recuperação, mas em 1 hora vocês podem visitá-lo. Ele deve acordar durante a noite. Quando o médico se foi, Ana finalmente olhou para Henrique. Obrigada por ter aparecido, por ter doado sangue. Eu não sei como agradecer. Você não precisa me agradecer, disse Henrique. Precisa apenas ficar com Gabriel quando ele acordar. Precisa estar lá para ele como sempre esteve. Você não vai ficar para vê-lo acordar? Henrique balançou a cabeça. Não é meu lugar. Esse momento é de vocês dois. Sempre foi. Ele começou a se afastar, mas Ana o chamou. Henrique? Ele se virou. Gabriel vai ficar bem. E quando ele crescer, vou contar para ele que um homem bom doou sangue para salvá-lo. Vou dizer que ainda existem pessoas dispostas a ajudar estranhos. Henrique assentiu, sentindo a garganta apertada demais para falar. Saiu do hospital sabendo que havia acabado de viver o dia mais importante de sua vida. Não porque havia fechado um grande negócio ou conquistado um novo mercado, mas porque havia ajudado a salvar a vida de seu filho. Naquela noite, pela primeira vez em 8 anos, Henrique dormiu em paz. 3 meses haviam se passado desde a cirurgia, e Gabriel estava se recuperando magnificamente. O menino havia voltado à escola e ao trabalho voluntário no hospital com uma energia renovada, como se o coração consertado houvesse trazido não apenas saúde física, mas uma vitalidade ainda maior para ajudar outras pessoas. Ana observava o filho brincar no pequeno parquinho próximo ao prédio onde moravam, vendo-o correr e rir sem o cansaço que antes o limitava. Durante esses meses, Henrique manteve-se distante fisicamente, mas não emocionalmente. Através de fontes discretas, acompanhava cada passo da recuperação de Gabriel. Soube quando o menino voltou às aulas, quando teve alta médica definitiva, quando ganhou uma menção honrosa na escola por um projeto sobre solidariedade. Cada notícia boa era como um presente para Henrique, mas também aumentava o vazio que sentia por não poder compartilhar esses momentos. Foi numa tarde de sábado que Henrique tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de continuar vivendo nas sombras da vida do filho, faria algo concreto e duradouro. Algo que tocaria não apenas Gabriel, mas todas as crianças como ele. Na segunda-feira seguinte, Henrique convocou uma reunião extraordinária com seus advogados e consultores financeiros. Quero criar uma fundação, anunciou sem preâmbulos. Uma fundação para crianças carentes que precisem de cirurgias cardíacas. Senhor Vasconcelos, disse o advogado-chefe, isso é louvável, mas representa um investimento significativo. Está falando de milhões de reais. 10 milhões para começar, disse Henrique. E quero que seja operacional em 6 semanas. Quero que a primeira beneficiária seja uma fundação já existente que trabalha com crianças em vulnerabilidade social, o Instituto Esperança. Durante as semanas seguintes, Henrique se dedicou ao projeto com uma intensidade que surpreendeu até seus funcionários mais próximos. Ele pessoalmente visitou hospitais, conversou com médicos especialistas, estudou casos de crianças que aguardavam cirurgias na fila do SUS. Descobriu que existiam centenas de Gabriéis espalhados pelo Brasil, esperando por um milagre que poderia nunca chegar.
O Instituto Esperança, onde Ana havia começado como voluntária anos atrás, foi escolhido para ser o primeiro parceiro da fundação. Era uma organização pequena, mas eficiente, que atendia crianças da periferia, oferecendo educação, alimentação e apoio psicológico. Dona Carmen, agora com 70 anos, mas ainda à frente da instituição, recebeu a proposta com lágrimas nos olhos. Senhor Vasconcelos, disse ela durante a reunião na sede modesta do Instituto, isso vai mudar a vida de centenas de crianças. Não consigo nem acreditar que algo assim está acontecendo. É o mínimo que posso fazer, respondeu Henrique, olhando ao redor para as paredes decoradas com desenhos infantis. Quero que toda criança tenha acesso aos melhores médicos, aos melhores hospitais. Quero que nenhuma mãe precise escolher entre pagar o aluguel ou custear o tratamento do filho. Na semana seguinte, Ana recebeu uma ligação de Dona Carmen. Ana, querida, precisa vir aqui no Instituto hoje. Aconteceu algo maravilhoso. Ana chegou ao Instituto trazendo Gabriel, que adorava visitar o lugar onde ela havia começado seu trabalho voluntário. Dona Carmen os recebeu com um sorriso que iluminava todo o rosto. Uma fundação vai financiar reformas aqui no Instituto, explicou, conduzindo Ana e Gabriel pelos corredores. Vão construir uma nova biblioteca, uma sala de informática, uma cozinha maior. E mais, vão custear cirurgias para crianças carentes. Gabriel arregalou os olhos. Que legal, Dona Carmen. Assim mais crianças vão poder ficar curadas como eu fiquei. Exatamente, meu querido. E sabe qual é o nome da fundação? Dona Carmen parou em frente a uma placa recém-instalada na entrada. Instituto Gabriel, porque toda criança tem o direito de ser amada. Ana sentiu o chão fugir de seus pés. Gabriel. O nome não podia ser coincidência. A pessoa que criou a fundação conhece Gabriel? Perguntou Ana, tentando manter a voz estável. Não sei ao certo, respondeu Dona Carmen. Mas quando perguntei por que escolheu esse nome, o advogado disse que o fundador conheceu uma criança chamada Gabriel que o inspirou a ajudar outras crianças. Ana olhou para Gabriel, que observava animado os operários começando as reformas. Uma suspeita estava crescendo em seu peito, mas ela não queria acreditar no que estava pensando. Nas semanas seguintes, Henrique começou a fazer visitas regulares ao Instituto, sempre com a desculpa de acompanhar o andamento das reformas. Era sua forma de estar perto de Gabriel sem violar o acordo que havia feito com Ana. Durante essas visitas, observava discretamente seu filho brincando com outras crianças, ajudando Dona Carmen a organizar livros, distribuindo lanches para os menores. Foi numa dessas tardes que Gabriel o notou. Henrique estava conversando com um engenheiro sobre a nova biblioteca quando sentiu alguém puxar sua manga. Moço, é o senhor do hospital! Gabriel o olhava com aquele sorriso radiante que fazia o coração de Henrique acelerar. O que o senhor está fazendo aqui? Henrique se abaixou para ficar na altura dos olhos do menino. Estou ajudando a construir essa biblioteca nova. E você, o que está fazendo? Estou ajudando a Dona Carmen a escolher livros novos. Ela disse que pode escolher histórias de aventura e de heróis. Gabriel baixou a voz conspiratoriamente. Sabe de uma coisa? Descobri que meu nome virou nome de uma fundação que ajuda crianças. Que demais, né? É muito demais, concordou Henrique, sentindo o peito apertado. Gabriel é um nome muito especial. Minha mãe sempre diz que nomes especiais são para pessoas especiais, disse o menino orgulhosamente. Ela diz que eu preciso fazer jus ao meu nome. E você faz, disse Henrique sinceramente. Você faz muito jus ao seu nome. Nesse momento, Ana apareceu na porta da biblioteca em construção. Quando viu Henrique conversando com Gabriel, seu rosto empalideceu. Gabriel, querido, vem cá, precisamos ir para casa. Ah, mãe, deixa eu conversar mais um pouquinho com o moço, pediu Gabriel. Agora, Gabriel,
disse Ana com uma firmeza que fez o menino obedecer imediatamente. Henrique se levantou devagar, vendo Ana se aproximar com Gabriel pela mão. Quando estavam próximos, ela sussurrou apenas para ele ouvir. Precisamos conversar. Agora. Eles se encontraram no jardim atrás do instituto, enquanto Gabriel brincava com outras crianças a uma distância segura. Ana estava visivelmente perturbada. Foi você, não foi? A fundação, o instituto, tudo isso foi você, disse ela sem preâmbulos. Henrique não negou. Foi. Não, por quê? Por que está fazendo isso? Porque existem centenas de crianças como Gabriel esperando por uma cirurgia que pode salvar suas vidas, porque tenho o dinheiro e elas precisam da ajuda. Henrique pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. E porque quero que Gabriel cresça num mundo onde mais crianças tenham as oportunidades que ele teve. Henrique, nós conversamos sobre isso. Você prometeu que ia sair da nossa vida. E saí da vida de vocês, respondeu ele. Não estou interferindo na criação de Gabriel. Não estou tentando ser pai dele. Estou apenas tentando fazer algo de bom no mundo. Algo que honre o que ele me ensinou sobre bondade. Ana olhou para Gabriel, que ajudava uma menina menor a subir no escorregador. Ele te ensinou sobre bondade? Ele me ensinou que existem pessoas no mundo que ajudam estranhos simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Me ensinou que ser gentil não é sinal de fraqueza. Me ensinou que... Henrique parou, lutando para encontrar as palavras certas. Me ensinou que eu poderia ser uma pessoa melhor. Ana ficou em silêncio por um longo momento. A fundação vai continuar funcionando mesmo depois que você cansar dessa fase filantrópica? Para sempre, prometeu Henrique. Está estruturada para funcionar em perpetuidade. Mesmo que eu morra amanhã, o dinheiro vai continuar ajudando crianças por gerações. E você vai parar de aparecer aqui? Henrique assentiu, embora custasse a ele fazer essa promessa. Se é isso que você quer. Ana observou Gabriel por mais alguns momentos. O menino havia organizado uma brincadeira de roda com as outras crianças e estava cantando alegremente. Não, disse ela finalmente. Você pode continuar vindo. Pode acompanhar os trabalhos da fundação. Mas... Ela o encarou diretamente. Gabriel nunca pode saber quem você é. Nunca. Entendido, disse Henrique, sentindo uma gratidão imensa por essa pequena concessão. E, Henrique, Ana tocou levemente seu braço. Obrigada pelo que está fazendo por essas crianças. Gabriel ficaria orgulhoso se soubesse. Enquanto caminhavam de volta para onde Gabriel brincava, Ana acrescentou: talvez você esteja certo. Talvez ele realmente tenha te ensinado a ser uma pessoa melhor. Henrique olhou para seu filho, que corria pelo pátio com os outros meninos, seu coração forte pulsando com a vida que quase havia perdido. Ele me ensinou a ser pai, disse baixinho, mesmo sem saber que estava fazendo isso. 2 anos haviam se passado desde a criação da fundação, e o Instituto Gabriel havia se tornado uma das organizações mais respeitadas do país no atendimento a crianças carentes. Henrique decidiu que era chegado o momento de fazer algo que vinha planejando há meses. Uma inauguração oficial da nova sede da Fundação, um evento que marcaria definitivamente seu compromisso com essa nova vida que havia escolhido construir. O auditório do luxuoso hotel onde aconteceria o evento estava lotado. Médicos, empresários, políticos, jornalistas e representantes de outras ONGs ocupavam as 400 cadeiras disponíveis. Henrique havia insistido para que algumas cadeiras da primeira fileira fossem reservadas para as famílias das crianças que haviam sido beneficiadas pela fundação. Ele queria que os verdadeiros protagonistas dessa história estivessem presentes.
Ana chegou ao evento vestindo um vestido azul marinho elegante, mas discreto, que havia comprado especialmente para a ocasião com o dinheiro da bolsa de estudos que havia ganhado, sem saber que também vinha de Henrique. Gabriel, agora com 10 anos, usava sua primeira gravata, que ele mesmo havia insistido em escolher na cor azul para combinar com a roupa da mamãe. O menino observava tudo com os olhos grandes e curiosos, impressionado com a grandiosidade do evento. "Mãe, tem tanta gente importante aqui", sussurrou Gabriel, apertando a mão de Ana. "Você acha que a pessoa que criou a fundação é famosa?" "Acho que é alguém muito especial", respondeu Ana, seus olhos procurando Henrique no palco. "Alguém que entendeu que ajudar outras pessoas é mais importante que qualquer outra coisa." Henrique subiu ao palco vestindo um terno escuro impecável, mas havia algo diferente em sua postura. Os ombros estavam mais relaxados, o sorriso era genuíno e seus olhos brilhavam com uma luz que não existia nos tempos em que apenas perseguia lucros. Quando se aproximou do microfone, o silêncio tomou conta do auditório. "Boa noite a todos", começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. "Há 3 anos eu era um homem que media o sucesso apenas pelos números em conta bancária. Acreditava que poder e dinheiro eram as únicas coisas que importavam na vida. Eu estava completamente errado." Gabriel se inclinou para frente na cadeira, prestando atenção a cada palavra. Havia algo na voz daquele homem que o fazia lembrar de alguém, mas ele não conseguia identificar o quê. "Há 2 anos, conheci uma criança que mudou minha vida para sempre", continuou Henrique, seus olhos encontrando discretamente os de Gabriel na plateia. Era um menino de 8 anos que distribuía livros pelos corredores de um hospital, levando alegria para pessoas que estavam passando pelos momentos mais difíceis de suas vidas. Esse menino me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Ana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ela sabia exatamente sobre qual criança Henrique estava falando, e ver o orgulho discreto, mas profundo em sua voz ao se referir a Gabriel mexia com algo profundo em seu coração. "O Instituto Gabriel não é apenas uma fundação", disse Henrique, caminhando pelo palco enquanto falava. "É uma prova de que uma única criança pode mudar o mundo inteiro. É um tributo a todas as crianças que, mesmo enfrentando dificuldades inimagináveis, conseguem manter a pureza, a bondade e a esperança." Gabriel virou-se para Ana e sussurrou: "Mãe, ele está falando de uma criança que se chama Gabriel, igual a mim." "É mesmo uma coincidência interessante", respondeu Ana, apertando a mão do filho. Henrique continuou: "Nos últimos 2 anos, nossa fundação financiou 130 cirurgias cardíacas, construiu 12 bibliotecas em comunidades carentes, ofereceu bolsas de estudo para 80 jovens universitários e criou programas de apoio para 200 famílias em situação de vulnerabilidade social. Mas o número que mais me orgulha é outro: 0. 0 crianças perdidas por falta de recursos médicos nas comunidades onde atuamos." O auditório explodiu em aplausos. Gabriel batia palmas entusiasmado, sem saber que cada uma daquelas conquistas havia sido pensada tendo ele como inspiração. "Mas hoje", disse Henrique, esperando o silêncio retornar, "quero falar sobre algo mais pessoal. Quero falar sobre arrependimento, sobre redenção e sobre como às vezes as segundas chances chegam de formas que nunca esperamos." Ana se endireitou na cadeira, pressentindo que Henrique estava prestes a se aventurar em território perigoso. "Há alguns anos, cometi o pior erro da minha vida. Rejeitei algo precioso, algo que deveria ter abraçado com toda a força que tinha. Na época, achei que estava protegendo minha carreira, minha imagem, minha vida perfeita e egoísta. Na verdade, estava destruindo a chance de conhecer o amor verdadeiro." O auditório estava em silêncio absoluto. Gabriel, sem entender completamente sobre o que o homem estava falando,
sentia algo estranho se mexendo em seu peito. Um dia paguei para apagar uma vida, disse Henrique, sua voz tremendo ligeiramente. Hoje pago tudo o que tenho para merecer uma segunda chance de fazer parte dessa vida que tentei negar. Henrique pausou, respirando fundo antes de continuar. O menino que me inspirou a criar esta fundação não sabe quem eu sou. Ele cresceu acreditando que o pai foi um herói que partiu cedo demais. Na verdade, o pai foi um covarde que ficou, mas que escolheu não estar presente. E durante todos esses anos, esse menino extraordinário cresceu sem mim, tornou-se uma pessoa incrível, apesar da minha ausência, não por causa dela. Ana segurou a respiração. Gabriel franziu a testa, começando a entender que aquelas palavras tinham um significado mais profundo do que imaginara. Hoje, ao inaugurar oficialmente o Instituto Gabriel, quero fazer uma promessa pública, disse Henrique, olhando diretamente para Gabriel. Prometo que vou passar o resto da minha vida tentando merecer o perdão que talvez nunca consiga conquistar. Prometo que vou honrar o nome Gabriel, fazendo tudo o que estiver ao meu alcance para que outras crianças tenham as oportunidades que eu quase neguei ao meu próprio filho. O auditório ficou em silêncio sepulcral. Gabriel se levantou da cadeira lentamente, olhando fixamente para o homem no palco. Mãe, sussurrou. Ele disse, meu próprio filho. Ana fechou os olhos, sabendo que não havia mais como proteger Gabriel da verdade. Quando os abriu, viu seu filho caminhando pelo corredor central, se dirigindo ao palco. Toda a plateia acompanhava o movimento do menino. Gabriel parou no pé do palco e olhou para cima, encontrando os olhos de Henrique. Senhor, disse ele, sua voz infantil ecoando no silêncio absoluto do auditório. O senhor é meu pai. Henrique desceu do palco e se ajoelhou na frente de Gabriel, ficando na altura dos olhos do menino. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Sim, disse ele simplesmente. Eu sou seu pai. E sinto muito, Gabriel. Sinto muito por não ter estado aqui desde o início. Gabriel olhou nos olhos de Henrique por um longo momento, estudando cada detalhe daquele rosto que era tão parecido com o seu. O senhor não morreu quando eu era bebê, disse ele, mais como uma constatação que como pergunta. Não, eu estava vivo todos esses anos, mas eu estava morto por dentro até te conhecer no hospital. E foi por isso que o senhor criou a fundação com meu nome? Criei porque você me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro. Você me ensinou a ser uma pessoa melhor. Gabriel olhou para trás, procurando Ana na plateia. Ela havia se levantado e caminhava em direção a eles, lágrimas escorrendo por seu rosto. Quando chegou perto, Gabriel perguntou, Mãe, por que você nunca me contou? Porque eu queria proteger você, meu amor. Queria que você crescesse acreditando que era amado. Gabriel olhou novamente para Henrique. Mas eu sempre fui amado, não foi? Pelo Senhor também, mesmo de longe. Henrique assentiu, não conseguindo falar. Gabriel, então, fez algo que surpreendeu a todos. Abriu os braços e abraçou Henrique. Obrigado por ajudar tantas crianças. Obrigado por criar a fundação e... Ele pausou, sussurrando no ouvido de Henrique. Obrigado por ter salvado minha vida quando eu precisei do sangue. Henrique o abraçou de volta, sentindo o coração do filho batendo forte e saudável contra seu peito. Como você soube? Minha mãe me contou sobre o homem que doou sangue para me salvar. E quando te vi no hospital, eu já sabia que era você. Crianças sabem essas coisas. O auditório explodiu em aplausos quando os três se abraçaram no palco. Ana se juntou ao abraço e pela primeira vez em 10 anos eles estavam juntos como uma família. Henrique se levantou, ainda segurando a mão de Gabriel, e voltou ao microfone. O amor que tentei apagar, disse ele, a voz embargada, acabou sendo o amor que me salvou. Gabriel pegou o microfone das mãos do pai. E ele vai continuar ajudando mais crianças,
porque amor é para ser compartilhado com todo mundo. Naquela noite, enquanto caminhavam juntos pela primeira vez como uma família, Gabriel perguntou: Pai, posso te chamar de pai? Seria a maior honra da minha vida, respondeu Henrique. Então tá bom, pai. Mas agora você vai ter que me ensinar todas as coisas que os pais ensinam. Tenho 10 anos de atraso para recuperar. Henrique sorriu, apertando as mãos de Gabriel e Ana. Temos o resto da vida para isso. E pela primeira vez, Henrique soube o que significava ser verdadeiramente rico.